Se tem um carro que todo mundo criticou quando mudou, deixou de ser o que era, é o Tiguan. Lembra quando ele chegou no Brasil 2.0, depois veio o Allspace com 2.0 também, muita gente chamava de SUV do Golf GTI, e depois ele veio reestilizado com motor 2.0 e bem menos potência, apenas tração dianteira. A Volkswagen corrige isso agora com a nova geração do Tiguan. Nova plataforma, 2.0 turbo com 272 cavalos e tração integral 4Motion. E aí, agora é o Tiguan de verdade contra os chineses por 300 mil reais? Vou mostrar um pouquinho desse carro hoje para vocês. Bom, o Tiguan é um carro totalmente novo, por isso que a gente fala que é uma nova geração. A plataforma é MQB, mas o MQB Evo, uma plataforma já evoluída, um carro bem mais tecnológico, sem de condução, até pronto para eletrificação esse carro, já que na Europa tem bastante variações da mecânica. Esse carro, na verdade, é produzido no México, é o carro que vai também para os Estados Unidos e fica no México, só que, curiosamente, no México só 1.4, e para os Estados Unidos o 2.0 turbo tem cerca de 200 cavalos. Aqui a gente usa uma configuração mais parecida com a da Europa, 272 cavalos. Esteticamente é um carro que muda bem. Até alguns comentários no nosso Instagram falaram, pô, parece um Tera, é um Tera bombado, mas isso chama-se DNA de marca, né, de identidade, até por causa dessa grade toda em colmeia, principalmente, que chama bastante atenção nos SUVs da Volkswagen, essa nova grade aqui. Também aqui em cima, filetinho iluminado quando você liga o farol baixo, e até o logo da Volkswagen tem uma iluminação. Eu particularmente, quem já viu o vídeo do Taos, particularmente não gosto quando o logo é iluminado, mas aqui, tá aqui, não tem como desligar. Os próprios faróis também são da tecnologia IQ Light, é um farol inteligente, então tem os dois projetores. É um carro bem bonito na parte estética e tudo mais. E aqui puxando para a lateral, a gente já consegue falar até um pouquinho de dimensões. É um carro que vem com dimensões muito próximas do Allspace, do anterior, mas curiosamente são só 5 lugares, não tem a versão de 7, então acaba priorizando também espaço no banco traseiro. Mas aqui roda 19 polegadas, um Pirelli Scorpion Zero, um pneu já de alta performance. Aqui na lateral, já aqui na porta, o logo R, que identifica o R-Line, né, esse pacote visual mais esportivo. Ele é um carro que vem com uma configuração quase full spec, faltou alguns itens como o som assinado, algumas coisas pequenas na comparação com os Estados Unidos. E dá pra ver, é um entre-eixos bem generoso. O carro nesse preto ficou bem legal, bem discreto, mas ainda você reconhece que é um carro de porte. E aqui na traseira já temos uma identidade que a gente conheceu em alguns SUVs maiores, as lanternas que você consegue configurar a organização de LEDs, como é que eles acendem, mas também todo em LED, também com um filetezinho que liga. E o logo traseiro também iluminado, que mais uma vez não vai no meu gosto, poderia dar para desligar, mas não dá e quem sabe a gente acaba acostumando. E mais uma vez, todo o body kit R-Line, ou seja, esse body kit mais esportivo que combina o carro, já que o Tiguan favorito das pessoas sempre foi com o body kit. Aquela primeira geração, os carros mais valorizados são os R-Lines, que são raros, e na geração Allspace também, o pessoal gosta muito do conjunto visual mais esportivo, e lógico que para essa geração eles não iam vacilar e trouxe um pacote estético mais esportivo. Ele não é mais um Tiguan de 7 lugares, o porta-malas tem um bom espaço, mas deu para ver que a Volkswagen priorizou o espaço aqui no banco traseiro. Olha isso aqui. Eu tenho 1,65 m, não sou alto, mas também aqui uma pessoa de 1,80 m não vai ter problema nenhum, nem para a cabeça, muito menos para espaço para as pernas. Só realmente um passageiro central é melhor você deixar o apoio de braço e não pôr ninguém aqui, até por causa desse túnel central, porque um carro com tração integral 4, todo o sistema passa pelo meio do carro, então você acaba tendo esse túnel central mais elevado, o que atrapalha quem vai ficar aqui no meio em alguma situação. Mas eu tenho um ar-condicionado 3 zonas, eu tenho 2 zonas individuais e mais uma aqui que eu consigo acertar a temperatura e não só a ventilação, 2 saidinhas de porta, 2 saidinhas USB do tipo C. E aqui, mais uma vez, um carro muito bem acabado, só que atrás a porta não é soft touch como lá na frente, mas eu tenho couro aqui onde o braço encosta, então, no geral, um carro bem focado para a família, como o Tiguan sempre foi. Já aqui no banco da frente, o Tiguan, apesar de não ser um carro chinês, a gente sabe que as pessoas gostam cada vez mais de telas, né? Mesmo um carro muito bom de dirigir, você ainda sente uma engenharia realmente alemã na parte dinâmica, a parte tecnológica às vezes tem que render, né? Então, eu tenho uma grande tela central aqui, para o sistema multimídia, que controla basicamente o carro quase por inteiro. Eu tenho aqui embaixo um filete com comandos de ar-condicionado, ventilação e aquecimento de bancos, a parte que a gente
mais usa, né? Mesmo se espelhar alguma coisa aqui, isso aqui ainda vai ficar. E mesmo assim aqui embaixo eu tenho comandos touch para regular a temperatura, volume do som. Ainda é mais fácil de usar do que você entrar em várias interfaces, mas eu tenho espelhamento Android Auto e CarPlay, tenho diversas funções do carro, pacoteadas bem completo, muita coisa vem para a tela, às vezes até acaba duplicando algumas funções, mas ainda assim é bem fácil de mexer, não é uma tela muito complexa. Tenho parte de iluminação no ambiente, modo de condução, e não só isso, eu tenho um botão aqui embaixo que eu consigo escolher, por exemplo, modo de condução, venho aqui e seleciono. Aí eu aperto de novo o volume do som. Então ele é meio que multifunção, eu arrasto aqui e muda inclusive parte de iluminação, né? Eu tenho diversas, como se fossem atmosferas que eles chamam, muda iluminação, do som, mudam algumas coisas, algumas características, então isso é bem, a gente conhece até de alguns Volkswagens que a gente já, mais caros, né, carros da Europa, e curiosamente até os bancos têm massagem. Eu tenho massagem tanto para o condutor quanto para o passageiro, ventilação e aquecimento também para os bancos, é uma coisa já de carros de até preços superiores, patamares superiores, mas o próprio software da tela é muito bom, muito rápido, é fácil de mexer, já é uma interface que não é, por exemplo, a da Volkswagen Play, a interface que está na Europa, nos Estados Unidos. E aqui eu tenho um painel de instrumentos todo digital, também boa resolução, boa visualização, bem no lugar tradicional. Então você está dirigindo aqui, você não precisa desviar tantos olhares, não tem head-up display. E curiosamente a Volkswagen, para livrar espaço aqui, colocou o seletor de marchas aqui. Vem muito dos elétricos, né? ID4, esses carros trouxeram isso aqui, então agora vem para os carros a combustão também. O seletor de marcha aqui, aqui do lado tem o farol, limpadores, tudo mais, vem para uma chave só. E o próprio volante tem todos os comandos em botões físicos, né? A Volkswagen foi uma marca que falou muito de não ter mais os comandos touch e realmente não tem. Tem só os botões físicos, pacoteadas bem completo. E aqui no console central, uma latinha de energético que está um belo calor. E aqui 2 porta-copos, a chave do carro também já é a chave mais moderna da Volks. E aqui embaixo, como eu falei, parte de botão de partida, o botão multifuncional e um outro porta-objetos aqui, além do apoio de braço. É um carro muito bem acabado, soft touch aqui em cima, não veio com som assinado como tem nos Estados Unidos, mas é um carro bem acabado, aqui nas portas também soft touch, couro, e aqui também os tradicionais botão de vidro e retrovisor, ainda bem, não é na tela, ele já vem e fica aqui na porta para facilitar. Então, é um carro com um pacote visual, um pacote de equipamentos bem completo, que tá, 300 mil reais não é pouco dinheiro, mas é um carro bem competitivo pelo que tem. Sim, a Volkswagen cometeu um erro muito grande quando ela lançou o Tiguan All Space reutilização com tração dianteira, aí faixa de 180 cavalos, porque o cliente do Tiguan sempre foi aquele cara que gosta de desempenho, da pegada mais esportiva, mesmo sendo um SUV, e eles sabem no fundo que eles erraram. Tanto que esse novo Tiguan veio 107 lugares, mais 272 cavalos, tração 4Motion de volta, o câmbio automático 8 marchas, mas é um câmbio bom, não é um câmbio lento de trocas, suspensão tem um ajuste, então assim, eu sei que muita gente fala, por exemplo, 300 mil reais, tem BYD, tem GWM, pode ter Geely no futuro, só que o refinamento de engenharia desses carros, né, das marcas tradicionais, como chamam, ainda é um ponto muito interessante, muito melhor do que os chineses em diversos aspectos. Direção, suspensão, vibração, barulho, comportamento de suspensão, é tudo muito melhor. Então assim, eu não tenho a potência, por exemplo, aqui de um Avon H6, somente o GT, o PHEV 35, com quase 400 cavalos, mas eu tenho uma dinâmica muito boa. Ele é ainda o verdadeiro Tiguan, né? Todo mundo sempre gostou, que ficou anos fora do mercado. E é um carro assim, estamos na estrada, o carro viaja uma velocidade de cruzeiro até relativamente alta, mas é um carro que você não ouve muito barulho de pneu, de rolamento, você ouve um pouquinho de vento. Então é um carro que, sim, ele vai atrair os clientes do Tiguan. E talvez quem goste de carro, que valoriza ainda essa parte de engenharia acima da eletrificação. Lógico, eletrificado tem alguns mercados, mas de onde esse carro vem, que é o México, não tem. Então, por enquanto, não temos. Mas o diferencial pode ser esse. Muita potência, motor a gasolina. Tem gente que ainda não quer eletrificação, não está pronta, não quer um carregador. Então, e também veremos no futuro o que a Volkswagen reserva, né? Tem aí
muito tempo, o carro que acabou de chegar, pode ser que no futuro tenha as suas versões eletrificadas, ou quem sabe vai ser sempre um Tiguan que as pessoas gostam pelo que ele anda, pelo que ele faz, pelo que faz de curva, pelo que freia. Então é um carro diferenciado. Mas um carro bom, um carro gostoso de dirigir para quem gosta. A boa notícia é que o Tiguan voltou. Às vezes quer um Wolf e a família não permite, a família é grande, ou prefere um SUV. Mas a boa notícia é essa, para dirigir ainda é o bom Tiguan. Bom, isso tudo não é barato. Você pode ter um Tiguan na sua garagem por 300 mil reais. É uma grana considerável, eu sei. Não é pouco dinheiro, não é todo mundo que vai ter esse dinheiro. Eu gostaria de ter esse dinheiro. Mas vamos lá, a concorrência principal dele hoje, quando a gente olha realmente, a gente fala dos chineses híbridos. Só que assim, o chinês é híbrido, tal, até agrada, mas convenhamos, eles ainda não têm o acerto dinâmico de um carro alemão, e isso o Tiguan ainda tem. O Tiguan ainda tem o acerto dinâmico que ele sempre teve e sempre agradou. Então esse é um ponto alto. Pode não ser híbrido? Pode, mas na verdade você leva um carro mais gostoso de dirigir, com uma boa potência. Consumo? Ok. Até se você tiver um híbrido plug-in, você vai precisar ficar carregando ele. Se você tiver um híbrido heavy, pode não ter essa potência. E muito menos a tração integral. Então, ainda é um carro para quem gosta de carro. O dono de Volkswagen, o dono de Tiguan, esse carro é uma boa opção. Agora, se você está olhando só para o bolso, você vai olhar, vai gostar do chinês. Só não vai dizer que depois eu avisei que na hora de dirigir, um alemão ainda é melhor que o chinês.